Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Vasco da Gama. O Vasco perdeu ontem em São Januário por 3-0 para o Santos. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Vasco da Gama, mercado da bola, análise de jogos e tudo mais. Antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor vascaíno. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Vasco da Gama. O assunto era os times que estão lutando na parte de baixo da tabela. Perfeito. Quem tá jogando melhor? Alguém falou, eu falei Vasco, tá jogando melhor, e o pior era o Grêmio. E foi confirmado nessa rodada, porque o Galo passou por cima. O Santos também, o Abel criticou a beça, o Santos, pelo número de gols sofridos. Isso, você lembra disso? Era a terceira pior do Campeonato Brasileiro. E hoje, na transmissão, o Roger falou, cara, você precisa ter um 9 pra fazer gol no time do Vasco. Depois da saída do Verratti, o Vasco não tem um 9 pra fazer gol. E o Vasco não é um time que cria 10 oportunidades de gols numa partida. Hoje não foi assim. Faltou sorte pro Vasco, porque quando o Brenner ganhou confiança, né? Fez 2 gols contra o Fluminense e tal, aí ele tem uma fratura no jogo contra o Bahia e tal. O Santos soube jogar o jogo. O Spinelli não aconteceu no Vasco até agora. Cara, mas peraí, até assim, não quero tirar o mérito do Santos não, porque ganhar fora de casa, 3-0, parabéns ao Santos. Mas assim, até 22 do segundo tempo, o Vasco parecia melhor no jogo. Sim, foi o que eu falei. O Vasco estava melhor no jogo. Criando chance. O Neymar quase não tinha pego na bola. Mas Um jogo aberto, mas com o Vasco, assim, muito buscando a vitória. E aí mudou tudo. Mas aí você precisa do cara que faz o gol. Concordo. O Verratti era esse cara, essa presença diária. O Ryan também ano passado, né? Essa presença diária. E o Vasco não tem o Ryan. O Ryan foi o cara do Vasco. E organização. E não dá o vacilo, porque se a gente puder rodar o gol, o primeiro, é um sono ali, né? Assim... Não, o primeiro gol do Santos é inacreditável. Exato. Eu não entendi. Pensando no comportamento que o Puma teve, no posicionamento que o Puma teve no gol, para o lance na origem, na assistência. Porque eu tava pensando, cara, olha o posicionamento do Puma, lá já, o posicionamento do Puma. E aí eu fiquei pensando, vim no carro pensando, cara, se ele tivesse dado um passo para frente, a leitura dele, falou, cara, eu não tenho velocidade, não vou conseguir ganhar. Que acho que se ele tem o time, ele ganha na corrida do Gabigol. O Gabigol não tá mais com essa velocidade. Mas se ele dá o passo pra frente, o Gabigol ficava impedimento, correto? Só que aí depois eu falei, quem que tava aqui embaixo? Que é o Cuesta. Falei, será que o Cuesta tá dando essa possibilidade? E aí o Puma pensou, cara, mesmo se eu der esse passo pra frente, o Cuesta tá dando condição e o Gabigol vai pro gol. Será que o Puma viu a posição do Cuesta ali? Então, cara, assim, é natural que o jogador, a Aline foi jogadora de defesa, é natural que você esteja sempre olhando pro teu companheiro do lado. Pra você, normalmente, sempre estar na mesma linha, né, Aline? Eu acho que aí tem algumas questões, volta só um pouquinho mais, antes de chegar no rolê dessa bola, vamos lá. O Rony vira essa bola, o Rony tá aqui do lado direito, tá? O Cuesta tá ali, ele é o zagueiro que joga pelo lado direito, mas olha onde o Robert Renan foi dar o bote. Ele saiu de uma linha defensiva ali, então tá toda quebrada ali. Na teoria, ele tinha que estar aqui. Exatamente. Exato. E aí o Rolês, ele quebra todo mundo quando ele dá um passe de primeira, porque ele vê que o Robert Renan tá vindo, ele dá exatamente nesse espaço que o Robert Renan deixa o espaço vazio. E outro detalhe, obviamente, que tem a questão individual que a gente estava falando, né? Do Pumita ali, ele deveria estar mais, pelo menos, colado do Gabigol, porque a hora que essa bola entra, ele tenta, pelo menos, desequilibrar. Mas acho que o Rolês quebrou todo mundo ali. Menos de 10 minutos. Tinha chutado a bola na trave. Isso, Eric. Ele chutou a bola na trave e depois fez isso daí, ó. Ele botou a bola no espaço do Renan, que ele saiu ali, e aí, obviamente, que foi mérito do Rolês, e ninguém esperava esse passe logo de primeira. Olha aí, ó, toma, logo no espaço vazio onde tu veio. E aí botou e foi. E ele vai fazendo, o Puma, ele vai fazendo um movimento como se o jogador do Santos fosse dominar a bola. Ele vai saindo pro outro lado. Mas a hora que vem o passe, o Gabigol já tá no movimento de correr e o Puma tá parado. Toda... Ali numa charada, né? Ali numa charada, o Robert Renan não tinha que ter saído. É melhor aquele cara dominar e encarar do que... Agora que vai cabecear... Quebrou todo mundo. O Gabigol já tá no movimento. Pode ver, ó, dá pra ver certinho. Ó, cabeceou. Olha o Puma, olha o Gabigol. O Puma não esperava, né? Não o Puma esperava que ele fosse de primeiro, não esperava. O Gabigol já tá perfilado pra correr, ó. O Gabigol esperava. Exato, o Gabigol esperava. Claro, conhece. O Gabigol esperava. E você vê depois a Cuesta fazendo um gesto de, tipo, Puma. Chega mais junto, né? Mas aí já é tarde. E olha, eu vou te falar, e hoje foi um jogo em que o sistema defensivo do Vasco deu pane, porque desde que o novo técnico assumiu, o Pedro, o Vasco tinha melhorado um pouco a sua performance defensiva, assim, que era uma crítica ao trabalho anterior do Renato. O Pedro deu uma organizada, o time tanto que passa muito bem pelo Fluminense nos confrontos. Eu fiz esse jogo contra o Fluminense, o Vasco deu uma aula. O primeiro tempo tático
E o segundo tempo, né, pegando esse problema do Fluminense de ter que correr atrás do placar, o Vasco deu uma aula. Então, assim, surpreende muito acontecer isso. E depois do primeiro gol... Desculpa, taticamente, não acho que o Vasco foi mal hoje, cara. Não, mas depois que toma o primeiro gol... É isso que eu ia falar, a partir desse lance aqui, o Vasco começa a... Não, mas é um lance que o time estava desorganizado. E é o que não vinha acontecendo. É isso que Você não achou falha individual ali? Um vacilo? Eu acho que é um pouco de tudo. Falha de leitura ali. Tem um contexto. Muita gente errou um pouquinho. Mas a Aline matou a charada. E mérito do Laser, né? Também. Matou. De primeira ali, ele pegou. Você matou a charada da saída do Renan. Quando ele dá um bote, faz fácil. E o Gabriel é um jogador que joga muito no limite da última linha. Tanto que várias vezes ele tá até impedido, né? Ele é um cara que ele joga olhando a linha. Às vezes ele entra impedido, porque não dá tempo e tal. Mas ele joga... Você vê que 2 lances no jogo, eles foram muito parecidos. Não sei se você consegue quando ele entrou pegar no limite, assim. o gol que ele perde no primeiro tempo, muito parecido com o que ele faz. O PH faz uma jogada de fundo pro Tietê. O Tietê perde uma chance que não pode perder. Com a esquerda, né? Com a esquerda. O PH voltou a um lance. Uma boa jogada do PH. Ele voltou a jogar no nível bom. Exatamente. Ele caiu de produção, teve uma época que estava muito mal. O gol aberto pro Tietê. Aberto, ele chuta. Foi logo no começo do segundo tempo. Isso. Teve essa chance e teve a chance do Puma. Acabou até saindo minutos depois do Tietê. Não sei se o lance irritou o técnico ou não, mas foi um gol, assim, muito claro pro... Cara, o Vasco teve muita chance de abrir o placar. Não, agora, como o Santos também teve no primeiro tempo. Exato. Me pareceu um jogo, assim, que quem abrisse o placar, até pelo estado emocional de 2 times da zona do rebaixamento... Não é uma bola pra você segurar? O gol do Arão? Total. Ele tem capacidade de segurar, né? Total. Aí a Aline falou, não, mas teve um movimento do Luan Pérez na frente dele, pode ter criado uma dúvida na cabeça dele. Eu acho que essa bola aí... Essa bola não é pra você segurar. Tinha passado pelo Luan. Já entendeu, Aline? Não, sim, eu concordo. Ele tem encaixado. Eu só falei que eu acho que o lado dele, a visão dele, a hora que o Luan Pérez passa, criou dúvida nele. Eu acho, entendeu? Que na hora que o Luan Pérez cria dúvida. Mas era pra ele ter encaixado, sem dúvida alguma. Talvez aí ele teria mudado aí, ó. Tava boa pra ele. Cara, não é uma bola pra você... Total. Tava na altura boa pra segurar. Não, e se é pra espalmar pro lado, né? Assim, espalmar pra área. Essa imagem é boa, ó. É dele já, ó. Total pra encaixar. E ele tá vendo a bola, né? Ele não... Essa imagem é definitiva, essa imagem. Né, Rizek? Eu acho que era uma bola pra você segurar, cara. Total. E o segundo gol de falta, ele erra no posicionamento. Ele tá muito pro meio do gol. Por isso que o Neymar joga lá. Olha ali onde ele tá. Se ele tá um passinho pra esquerda, ele pega essa bola tranquilamente. Não, aí é onde ele espalma, pro meio da área. Mas porque ele teve que fazer um pouquinho mais de esforço, porque ele tava mais pra dentro. Se ele dá um passinho pra esquerda, que é o normal, ele ficou no meio do gol. Tanto que o Neymar depois teve uma outra falta e jogou no canto dele de novo. Só que errou. Aliás, não sei se vocês concordam, citaram um bom momento tático do Vasco contra o Fluminense. O Vasco estava se defendendo tão bem que a bola pouco ia no gol do Léo Jardim, nos melhores momentos. Hoje, quando a bola foi, ele realmente não foi bem. Não foi bem. Pro nível do goleiro e pela sequência que ele tem com a camisa do Vasco, acho que é uma bola defensável. Concordo com você. Muitos goleiros selecionáveis, que são pro próximo ciclo, assim, selecionáveis, erraram. Hoje o jogo era um jogo, assim, era um jogo grande pros dois lados. Exatamente. 6 pontos. Hoje era final de Copa do Mundo, cara. 6 pontos. E o próximo jogo do Santos é outro confronto direto, que é o Mirassol em casa. E o Vasco vai pegar o Palmeiras fora. Então era um jogo assim importantíssimo hoje, cara. Por isso que o nosso som do jogo agora é do lado derrotado. Veja como ficou São Januário depois dos 3-0. Sobrou pro goleiro do Vasco, normal. Por causa desses detalhes que a gente analisou aqui agora, em relação aos gols. O tamanho dele é bola defensável para ele. Para mim, ele falha nos 2 gols. O do Luan Pérez, principalmente. Ele espalma para dentro do gol. A outra pode ter essa dúvida de ter atrapalhado ou não, mas a imagem de trás do gol, para mim, deixa muito claro que era uma bola que ele poderia assim, vida de goleiro é dura, né, cara? Assim, Não pode o errar, Robert né? Renan perde um gol na pequena área, ele fura, lembra desse lance também? A gente falou do lance do Puma, a gente Do falou do lance do Tietê. Só que o goleiro, quando ele tem uma decisão errada ou ele uma falha, assim, fica muito centrado nele. Assim. O único que não pode errar é o goleiro. Como centroavante, o Gabigol perdeu um gol feito no primeiro tempo, mas fez... abriu o placar, estamos falando dele aqui. Mas é gravíssimo isso, quando chega um time que está disputando o rebaixamento, perde em casa de 3-0, né? Que no fim é 3-0, e a torcida vaiando o seu próprio time, isso é gravíssimo para a sequência do campeonato. E coincidentemente, amanhã, se eu não me engano, faz um ano daquela vitória do Vasco de 6-0 sobre o Santos no Morumbi. Lembra esse jogo? Sim, o saiu de campo arrasado, chorando e tal. Um ano depois, olha, o futebol é danado, né? O que não muda é que os dois estão brigando contra o rebaixamento de novo em anos seguidos.
né? E assim, quando você começa a se acostumar que a sua realidade é sempre essa aí, de brigar contra o descenso, aí é duro, né, cara? Aí é duro. O Vasco ainda teve, assim, por 2 anos, a chance de conquistar um título importante, que é a Copa do Brasil, né? Ano retrasado chegou à semifinal contra o Atlético Mineiro e ano passado decidiu o título contra o Corinthians. E mais uma vez está nas quartas de final agora. Essa questão do Campeonato Brasileiro é que o Vasco vai precisar, nos próximos anos, tentar entender o que acontece. Ou começa melhor, ou tenta trazer um time um pouco mais pesado, se conseguir com um aporte financeiro. Enfim, não dá para todo ano estar nessa agonia. Mas você não acha que num campeonato tão equilibrado como o nosso, elencos mais frágeis mesmo estão sujeitos a isso, cara? É tão equilibrado, tirando a Chape, e hoje empatou com o Bahia. Mas eu acho que precisa de trabalho, Rizek, consistência no trabalho. Sim. O Atlético Paranaense é muito melhor que o Vasco em termos de elenco? Eu acho que é melhor. Não, muito melhor. A diferença é de 15 pontos, 20 pontos, não, sei lá. 15 pontos não, é isso que eu tô te falando. Mas eu acho que é a consistência do trabalho, a organização. Tem um centroavante, por exemplo, o artilheiro do campeonato. Tudo bem. Se o Viveiro estivesse no Vasco, hoje talvez o Vasco tivesse vencido o jogo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas essa diferença toda, o Atlético hoje é terceiro colocado, o Vasco é penúltimo. É essa diferença de um elenco pro outro? Não acho que seja. Não, também então, você tem um ponto. Eu acho que o ponto corrido, ele vai te obrigar a você se organizar sempre. E o Vasco vem... A gente tá vendo o Pedrinho, o que ele tá fazendo para tentar botar o Vasco no trilho, cara. E isso tá cobrando um preço. E jogando 3 campeonatos. Exato, isso tá cobrando um preço. Jogando 3 campeonatos. O Santos da mesma forma. Sim. Jogando 3 campeonatos, o presidente puxando daqui, amarrando daqui, equilibrando o prato para poder, inclusive, honrar o contrato com o Neymar, que é um cara importantíssimo pro clube nesse momento. É por isso que esses times grandes, ano após ano, estão brigando contra o rebaixamento. Porque não é só a questão dentro de campo. O que cobra o grande clube é a questão fora de campo, principalmente. E aí você vê o treinador reunindo os jogadores depois de um 3-0. Fala, Anny. Eu acho que o trabalho dele é muito curto para a gente realmente avaliar, mas eu consigo ver um trabalho dentro de campo com a mão do treinador. Assim. A gente falou um pouco da questão defensiva que ele conseguiu ajustar. Agora chegam esses 2 reforços que eu acho que vão ali dar uma coisa importante, que é o Colide e o Sousa, né? Sobretudo o Sousa ali no meio de campo. Mas eu acho que esse Vasco vem melhorando. Eu acho que tem suas limitações técnicas, sim, de peças, sobretudo no ataque, a gente já falou sobre isso. Tá faltando colocar essa bola pra dentro. Mas é uma equipe que tá mais organizada se a gente comparar com... Não acho que a derrota de hoje esteja na conta do plano tático, por exemplo. Da estratégia do Vasco, não tá na conta dos erros dos jogadores do Vasco. É o futebol. Exato. E tem a questão individual, eu não vou longe, já que a gente falou do Atlético Paranaense. Eu adoro ver o Atlético Paranaense jogar. Acho que ali claramente é o trabalho de um treinador que consegue potencializar seu elenco. O mesmo elenco da Série B do ano passado, que dá moral pra base, os moleques entram ali quando tem que entrar e conseguem entregar. Tem realmente um centroavante que é diferente, mas você vê que tem um trabalho muito bem feito. Aí você joga pra Copa do Brasil contra o Vitória. O Santos, um goleiro super identificado com... Como é o Léo Jardim. Existiu um erro individual ali que você jogou pra fora a competição, entendeu? Então é isso, futebol é isso, acontece. Você falou de trabalho, então enquanto o Furacão arrancava na Série B, o Diniz dirigia o Vasco. Depois veio o Renato e agora o Pedro Manuel. Exato. Né? Então assim, o Vasco realmente não teve uma sequência nem de elenco. Fora que assim, olha quantos jogadores o Vasco contratou ao longo do ano, assim, tá chegando jogador ainda, cara. Tá chegando não jogador. Tem sequência de elenco. Exatamente, não tem sequência de elenco. Você vai montando peça, trocar o pneu do carro e o carro... Hoje estrearam 2 jogadores? Exato. O Colídio chegou ontem e já foi titular hoje. O Sousa, por uma razão da lesão do Jair, entrou ainda no primeiro tempo. E isso tudo são várias coisinhas que você vai ticando para mostrar por que o Atlético Paranaense, mesmo com um elenco parecido com o do Vasco, está em terceiro lugar e o Vasco está em penúltimo. Agora, o duro, né, do jogo de hoje, quando você coloca em perspectiva, é que no próximo domingo você vai jogar em São Paulo contra o Palmeiras. Mas não tem jogo fácil, né, cara? Brasileiro não tem mas jogo esse fácil. jogo especialmente... Esse jogo Palmeiras é muito precisando ganhar. Sequência, na verdade. Em São Januário, o Vasco ganhou do Palmeiras, por exemplo. Fluminense depois. Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense, os 3 próximos. O Vasco ganhou do Palmeiras no primeiro turno, em São Januário. Né? Ganhou, foi a estreia do Renato. Né? A sequência, de virada é muito... E o cenário do Vasco, aos olhos do torcedor, quando cai essa rodada de Santos jogando em casa e o Santos vindo do jeito que estava vindo jogando, acho que o torcedor criou uma esperança de que seria um resultado mais fácil. Sim, lotou São Januário, lotou os ingressos. E cria essa expectativa. Jogo em casa, tem que ganhar. Tá bem. Exato. A gente está jogando bem, estamos organizado taticamente. É a nossa chance, né? É cenário ideal da gente respirar. O Vasco vem de empate com o Fluminense, vitória com o Fluminense, empate contra o Bahia na Fonte Nova, que é sempre um jogo assim, não é fácil. Jogando bem. Jogou até melhor que o Bahia, teve mais perto de ganhar. Em campo. Falta o gol, realmente, falta o principal. Sim. É o gol. Vamos ouvir os personagens do jogo de hoje. Acho que todos vimos que hoje tivemos 2 jogos. Um jogo até ver o primeiro gol, que nós preparamos bem, que nós sabíamos que iríamos ter dificuldades, porque
forma como o Santos se apresentou, jogando fora de casa, é natural, e nós tínhamos de ter a capacidade de poder ter a bola sem nunca permitir contra-ataques por parte do Santos, onde tem muita qualidade e todos nós sabemos. Acho que o conseguimos fazer e a diferença tem muito a ver com a eficácia também. Numa segunda parte que estávamos a dominar desde o primeiro minuto, onde temos algumas oportunidades que não conseguimos concretizar, e isso de facto é também preocupante para nós. Já sei que a pergunta seguinte que vocês me vão fazer é que não marcamos golos há 3 jogos. A questão é que de facto criamos muitas oportunidades e hoje não foram muitas, mas foram algumas que efetivamente nos podiam ter dado aquilo que deu ao Santos. Foi um conforto no resultado. Isso mais que uma parte mental, é uma parte de pormenor, de detalhe. E eu costumo dizer que o futebol, o jogo em si pode se transformar num paraíso ou num pesadelo. É muito difícil, depois de uma derrota de 3-0, você fazer um elogio ao time ou dizer que não tá tudo horrível, mas é difícil discordar da fala dele, cara. A gente falou de 2 jogos em um. É muito difícil. Mas é difícil, mas quando você tem erros individuais, e o gol, por exemplo, que a gente analisou aqui no telão, há claramente uma desorganização tática. Você acha que tinha? Eu acho que claramente, quando a Aline fala da saída do Robert Renan ali, para mim é um posicionamento completamente diferente, que agora eu não tenho claramente antes daquela bola do Rony, né? Antes da bola do Rony. O Rony pega a bola, dá uma invertida. Ela vai pro meio e tem o lance de cabeça e o gol. Antes eu não tenho claramente aqui, mas assim, do jeito que o Vasco estava posicionado, claramente antes desse movimento do Rony, alguma coisa eles erraram dentro do campo. Para que aquele bote do Robert Renan lá no meio de campo acontecesse daquela forma. E hoje então, assim, para mim tem ali claramente é uma desorganização tática do time. Além do que o Dena falou, eu acho que assim, o melhor jogador do Vasco hoje não jogou bem, que é o Thiago. Ele não jogou bem hoje. Não começou bem, né? O jogo, né? Bom, eu tô dizendo o jogo. Vou pedir pra produção, então, procurar o lance do primeiro gol. Tem que falar. O jogo mesmo, jogado, o Thiago hoje... Vou pedir pra produção... Os últimos jogos dele foi o pior dele com a camisa. Procurar o lance, então, desde o começo, pra você analisar? Porque eu acho que a gente tá de acordo, né, em relação a essa desorganização na hora do gol ali. Né? Não temos o lance desde o começo. Porque não mas bem sentido. Não faz sentido a organização que estavam formados ali. A foto dessa jogada ali, quando a bola tá chegando no laser, que ele tá no centro do campo sozinho, mostra que o Vasco tá todo perdido. Ainda assim, se o Pumita acompanha, teria uma marcação pelo menos dando um pouco de trabalho. O Sobis falou, é uma sucessão de erros assim, que aí... Eu concordo. Vai fazer o bolo, tu erra um tempero, erra o outro, o bolo, vai solar o bolo, né? Eu concordo que nos outros jogos o Vasco tava jogando bem, tava tendo... E se tivesse feito do caminhão de gols que perdeu, não estaria exposto. Provavelmente ganharia de 3-0. Não estaria exposto. Porque os dois times desesperados, jogo assim, quem fizer o primeiro ganha. O que a gente tem é isso daqui, Dena, se vira aí. E começa a confusão toda, lateral. O Roleiser já tá olhando o jogo. Lateral. Porque a gente vai entender, assim a gente consegue entender o porquê daquela desorganização tática na hora do gol do Gabigol. O Cuca tá pedindo uma substituição. O Gabriel ia sair, inclusive. Não acontece. Tá mal espalhado em campo, olha ali, ó. Olha, essa imagem já mostra. Ali, ó, tá mal espalhado. Tá todo mundo aqui, ó. Tudo errado. E sabe o que acontece também? O Vasco já tinha mexido muito no time. O Eric. 4 jogadores já... importante, olha que legal aqui, ó. O David olha ele apontando pro Roleiser. É o David aqui? É o David. Olha ele apontando pro outro lado. Porque o Robert Renan, Aline, que você falou que sai, eu acho que o movimento corporal dele, ele percebe que esse passe vai lá. E aí ele sai, obviamente, a uma distância muito grande, mas ele percebe que tem um... Ele sai achando que o Roleiser ia dominar. Né? E assim, pra diminuir o espaço. E assim, só pela foto, o Vasco tinha que estar mais embaixo. O Andrés tinha que estar mais embaixo. Quantos jogadores aparecem mais? 2, 4, 6, 8, 10. Tinha que estar mais compacto. Isso aí tá perdido. Há uma desorganização. O Andrés tinha que estar aqui embaixo, aqui, ó. Marcando. Não adianta. Tá o Tietê aqui, tá o Thiago no meio do caminho, né? O Thiago tinha que estar lá. Bom. Se o Robert Renan, na verdade, ele não dá o bote lá... Ele já conserta muita coisa. Né? Que passe, cara. Porque provavelmente se o Robert Renan não dá o bote lá, o Roleiser não ia tocar de primeira a bola. Agora, assim, que passe, cara. Que passe. Como foi o do Barreal também no primeiro tempo. Que passe. Então, especificamente nesse gol, pra mim, tem uma desorganização tática. E tem a ver com... E eu acho que assim, tem a ver também com o Vasco estava muito mexido já. O Vasco já estava muito mexido também por conta das substituições também. Se tivesse 1-0, até entenderia essa desorganização, desespero e tal, mas tava 0-0. Tava 0-0. Não tinha porquê. Eu acho que o Vasco foi se desesperando com os gols perdidos, cara. O tempo foi passando, perdendo o gol, perdendo agonia, o gol. A torcida cobrando.
Antes do jogo, o que você citou do Thiago Mendes foi o não cumprimento dele como capitão ao Neymar. Quem acompanha assim de perto essa história sabe que ela começou na França, quando eles atuavam lá. Eles se desentendem no jogo, né? O Neymar reclama que o Thiago batia nele, trocaram acusações pesadas. Já vestindo camisas de Vasco e Santos, eles também se desentenderam. Foi o jogo do turno na Vila, né? Esse que a gente está vendo foi outro jogo, não? É o jogo do turno na Vila. É o jogo anterior. Que o Neymar faz 2 gols, inclusive. Isso para mim tudo é normal, tá? Esse tipo de discussão no campo, isso aí para mim não me incomoda em nada. Isso acontece com o Neymar, com o Thiago e acontece com todo mundo. Todos os jogadores têm esse tipo de comportamento. O que eu falei aqui, até, desculpa, Eric, se eu te interrompi no teu raciocínio do Thiago não ter jogado bem. Não, era só isso mesmo, que eu achei que ele não jogou bem o jogo. Que ele foi mal ali. Ao não cumprimentar o Neymar. Se você pegar a imagem, se eu poder colocar a imagem no começo, na hora ali da troca ali dos cumprimentos do árbitro ali, o Thiago ele já sai antes, porque o Neymar ia cumprimentar ele já lá. Aqui, ó, na hora dos times perfilados, ó, ele não cumprimenta o Neymar. Mas antes, lá na hora de escolher que lado, campo pra cá... Aí é depois, aquilo é depois. Aquilo é depois, isso é antes. Ele já ia cumprimentar. O lance do sorteio... Isso é antes, Dena. Isso é antes, esse é o primeiro momento. Olha lá... Você vê que o Brasão toma as dores e fala, pô, palhaço... Nesse momento aí, o Neymar ainda espera, eu tenho certeza que o Neymar ainda espera o cumprimento. E o Thiago, ele sai. Aí o Neymar vai e cumprimenta a arbitragem. Aí, ó, depois dessa sequência ali. Pode ver a leitura, o corporal do Neymar. Mas assim, pô, você é o, então, fala só. você é o capitão do Vasco, cara. Cumprimenta, sabe? A imagem o Thiago olha pro lado, o Thiago olha pro lado. Tem uma perna aí, tem aquela perna que a gente fala. O Thiago olha pro lado pra não encarar o Neymar. E aí o Brasão cobra, o Brasão dá uma cobradinha. Fala, é isso que eu falo, tá representando o Vasco. Foi mal demais. Cumprimentar, tu mostra a grandeza dos clubes, assim. E ele foi dar um all-in, né? Se ganha o jogo, fica maravilhoso. Foi mal demais. Foi brincar, perdeu. Foi mal demais. Eu achei que o Thiago foi mal demais. Uma perna. Foi mal demais. Aí, no meio da boleirada, eu falei assim, uma perna danada. Foi mal demais. Ele poderia ter deixado as coisas que acontecem dentro do campo, fica dentro do campo. Não, sabe por que ele foi mal ali? Porque ali ele não é o Thiago, pessoa física. Ele é Vasco. Ele é o Vasco. Ele tá representando o Vasco. Ele tá tocando a flâmula Vasco e Santos. Ali é o Vasco cumprimentando o Santos e o Santos cumprimentando o Vasco. Perfeito. Não é o Thiago e o Neymar ali. Perfeito. Então ele foi muito mal ali. Perfeito. Foi muito mal. Ele se colocou acima da situação ali. É isso, meu camisa 10. Certo? Fala que foi bem. Cumprimentaram, legal. Cumprimentou o coleguinha lá. Tá vendo, Thiago? É simples, Thiago. A gente não se dá bem. Brincadeira, a internet vai ficar como? É simples, cara. E o Thiago é um dos principais jogadores do Vasco. Foi por isso que eu falei. Ele é muito bom jogador. Ele é o melhor jogador do Vasco, não é o principal, não. Ele é o melhor jogador do Vasco. Ele foi mal. Não provoca jogador bom. A torcida do Vasco, antes do jogo... O Vasco recebeu o Santos na tarde deste domingo, em São Januário, e perdeu por 3-0. Os gols da equipe santistas foram marcados por Gabriel Barbosa, William Arão e Luan Pérez. O resultado complicou ainda mais a situação do Vasco no Brasileirão, visto que, além de não ter pontuado, viu um rival direto somar 3 pontos e deixar a zona de rebaixamento. No primeiro tempo, o começo da partida foi de controle absoluto do Vasco. Apesar de não criar nenhuma chance clara, o Vasco rodava na área santista com as primeiras 4 finalizações sendo realizada antes dos 15 minutos de jogo, e a posse de bola cruzmaltina beirando os 85%. A primeira grande chance, porém, da equipe paulista, com o Gabriel Barbosa, que ficou cara a cara com o Léo Jardim, finalizou para fora. Depois da partida, passou a ficar um pouco mais disputado no meio de campo, com a próxima finalização sendo somente aos 28 minutos em lance de Colídio, que cabeceou e viu Thiago Mendes ainda tocar na bola antes da chegada do goleiro Brasão, mas a defesa santista afastou. Pouco depois, Spinelli e Andrés Gomes também finalizaram, mas sem perigo. O Santos, que pouco chegava ao ataque, teve boa chance em finalização de Neymar, que desviou na zaga cruzmaltina e saiu pela linha de fundo para escanteio. A segunda etapa começou com uma grande chance para o Vasco, com o Tietê, que finalizou rente à trave logo aos 3 minutos. Na metade da reta final, o treinador Pedro Emanuel mexeu 3 vezes na equipe carioca, colocando Pumita, David e Inestrota nos lugares de Piton, Spinelli e Colídio. Logo na primeira chance, após as mudanças, Pumita acertou a trave santista. Torcida do Vasco. O Vasco tomou de 3, realmente não jogou bem. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, o que você achou do jogo, do Pedro Emanuel, do técnico. Essas foram as notícias de hoje do Vasco da Gama. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do Vasco.